Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a professora Paula e hoje iniciaremos o módulo 2, tá? Bom, pessoal, o módulo 2 trata-se do levantamento e análise dos diferentes canais digitais. Neste módulo, nós iremos discutir como que se analisa os canais, quais são os canais existentes, tá? Iniciaremos na unidade 1 a análise de estrutura de implantação e a legalidade no ambiente digital. Bom, na elaboração de estratégias de mídias digitais, é imprescindível que os profissionais de marketing estejam cientes dos seus recursos disponíveis para a execução bem-sucedida do seu plano de marketing. Durante o processo de planejamento de marketing, é fundamental que se tenha conhecimento da capacidade técnica, financeira, estrutural e de conhecimento, além de outros recursos que a organização já possui, bem como identificar quais recursos adicionais devem ser adquiridos, a fim de garantir a eficiência das operações e atingir os objetivos estratégicos, objetivos esses que discutimos anteriormente. Então, dentro do planejamento de marketing, mais uma vez, é necessário avaliar o que já se tem e o que ainda não tem, o que será preciso adquirir para, de fato, poder implantar a estrutura digital. Dessa forma, para a análise de estrutura de implantação no ambiente digital, uma das variáveis que as organizações devem analisar são os profissionais que devem estar presentes para a implantação estratégica do negócio. Então, ok, já determinei os meus objetivos, já analisei o mercado, agora eu quero colocar em prática, quero implantar essa estrutura no ambiente digital. Quem pode me auxiliar? Quem pode trabalhar comigo para que isso seja realizado? O que a organização precisa? Qual é a equipe ideal para essa implantação? Nesse contexto, as organizações também precisam qualificar os seus profissionais e garantir que eles permaneçam constantemente atualizados. É essencial, uma vez que as mídias digitais estão em constante evolução, e novos dispositivos, novas redes sociais, influenciadores digitais e outras transformações surgem a todo instante. Então, o mercado em ação, ele exige, ele demanda das organizações constante atualizações dos seus recursos, atualizações e profissionalizações da sua equipe, do seu pessoal, para que possa acompanhar essas constantes evoluções no mercado digital. O mercado digital, ele é altamente dinâmico, pois surge a todo momento novos aplicativos, novos canais, novas formas de se comunicar. Por essa razão, é preciso estar sempre à frente ou sempre acompanhando de forma técnica e operacional. Para a análise da estrutura de implantação, os profissionais necessários para integrar a equipe de implantação das estratégias de marketing digital são: gerente de marketing digital. Qual é o papel do gerente de marketing digital? Primeiramente, é um tomador de decisões, para que ele possa tomar decisões mais assertivas, ele deve estar atualizado. Além dessa atualização, ele deve ser um grande influenciador da equipe. Lembram que lá na aula de objetivos, nós falamos que todos devem ser comunicados quais são os objetivos da empresa. Nesse sentido, o gerente de marketing digital, ele é responsável por sempre estar integrando a equipe, sempre estar influenciando de forma a guiá-los a sempre atender os objetivos estabelecidos. Além disso, também é necessário um analista de SEO. Esse analista, esse profissional, ele tem o objetivo de otimizar o site para atender às buscas no Google. Ou seja, ele trabalha com as palavras-chave. Essas palavras-chave, elas ajudam a identificar qual é
o seu setor? Como você vai ser encontrado? Como o site da organização será encontrado? Pois bem, quando o consumidor ou público-alvo está utilizando a internet, ele recebe um monte de informações, informações essas que muitas vezes interferem no comportamento de consumo dele. Por exemplo, muitas vezes você está navegando pelo Google e aparece algumas propagandas. Muitas vezes você nem queria, nem gostaria de consumir, mas aí você vai lá, dá uma olhada, vê uma promoção, chama atenção. Outras vezes você nem conhecia aquele site, mas aí, por essa palavra-chave, você passa a conhecer o site. Analista de mídias sociais. Bom, ele administra a comunicação viral, ou seja, de que forma eu vou chamar a atenção do público? De que forma eu vou reter a atenção do consumidor? Como eu vou conseguir agradá-lo ou fazer persuadir a consumir o nosso produto ou serviço? Um exemplo disso, com clareza, são as mídias sociais digitais, como Instagram, ok? O Instagram, ele é um ambiente digital que tem diversas informações lá e interações. São vídeos curtos, são por meio só de fotos, que em algum momento aquele vídeo, aquela foto chamou a atenção, trouxe a curiosidade do consumidor. E aí você consegue ou conquistar novos clientes ou sim chamar a atenção do seu público-alvo, tá? Analista de métricas. Esse especialista também é fundamental. Por quê? Você está no mercado digital, esse mercado é dinâmico, certo? Um mercado dinâmico, ele deve ser acompanhado constantemente. E esse acompanhamento, ele é feito através de métricas. Quando você determina quais os canais você irá utilizar, quais são os seus objetivos, você começa a criar métricas. Olha um exemplo claro disso. Mais uma vez, vamos retomar o Instagram. Lança-se lá um vídeo lançando um novo produto, ok? Você vê como métrica o número de curtidas, o número de comentários e o número de compartilhamento desse vídeo, desse lançamento. Isso parte a ser uma métrica. Mas significa então que todos aqueles que curtiram, que compartilharam ou comentaram, serão usuários, serão os consumidores? Não necessariamente. Mas, no mínimo, aquela curiosidade chamou a atenção do usuário. E essa curiosidade é o que deve ser contada. A partir disso, por exemplo, numa nova publicação, você vê um analista de métricas, irá analisar se teve o mesmo número de curtidas, se teve o mesmo número de comentários, se diminuiu, se aumentou, ok? E aí começa a criar esse o quê? Histórico, um histórico de ações. A partir desse histórico, você começa a poder comparar, e a partir dessa comparação, você toma decisões mais assertivas. Tema esse também que futuramente nós iremos abordar um pouco mais. Outro profissional que também é necessário é o desenvolvedor, certo? Ele é responsável por desenvolver e programar o site ou o aplicativo. Então, se você vai implantar a sua estrutura de marketing no ambiente digital, você precisa estar preparado, você precisa desenvolver ou programar um site atrativo, ok? Aquele que retenha a curiosidade, aquele que retenha os usuários, público-alvo, possíveis consumidores, certo? E também tem o designer de interface e experiência do usuário. Notem que o design de site, ele é responsável, designer, perdão, ele é responsável por deixar
aquele ambiente agradável, aquele ambiente atrativo. Quando você acessa um site, você, como usuário, já sabe que quer alguma informação, ok? Essas informações dentro de um site devem estar bem dispostas, de fácil acesso. Por quê? Senão, você entra num site, eu não consigo encontrar, vamos supor, fale conosco, um contato daquela empresa. Não consigo achar. Isso é sim uma fragilidade do site, porque por meio dessa falha, desse design inapropriado, o que acontece? O usuário, ele deixa de pesquisar, ele deixa de usar o site, ele vê com dificuldades. Eu tenho um campo no site em que eu posso deixar meus comentários. Olha que legal. O designer de interface, ele permite que o usuário compartilhe a sua experiência. E isso pode chamar a atenção, criar credibilidade e segurança para o consumidor ou usuário. Então, para criar a estrutura necessária à manutenção das estratégias digitais, é importante ter em mente os objetivos organizacionais. Olha aí, pessoal, novamente, os objetivos sempre estarão alinhados com as demais ações dentro do planejamento, tá? Por quê? Evita-se, assim, gastos desnecessários com recursos que não necessariamente agregam valor, nem auxiliam a organização a atingir seus objetivos estratégicos. Então, de forma essa que a estrutura do ambiente digital que você está implementando, ele deve ser de fácil acesso, deve demonstrar clareza dos objetivos da organização, tá? Para que assim você não despenda, não perca usuários, consumidores, por conta de algo que foi mal planejado, por conta de algo que não foi definido, bem definido anteriormente. Então, até então, nós sabemos, identificamos o que é preciso para a estrutura de implantação. Quais funcionários, especialistas, recursos seriam necessários. Porém, não podemos deixar de falar de um ponto muito importante, a legalidade no ambiente digital. O ambiente digital, ele é rico por poder dar acesso ao usuário a todos os cantos do mundo, interagir com todas as lojas, enfim. É um ambiente dinâmico e interativo, porém, também é muito sensível. É muito sensível, pois quem cuida da segurança desse ambiente digital? Okay? De que forma eu vou me sentir segura de acessar determinado site ou de passar determinada informação, certo? Então, para evitar problemas legais e para a implantação da estrutura digital ser pautada na legalidade, é preciso garantir que todas as atividades e elementos relacionados ao ambiente online de uma empresa estejam em conformidade com as leis, sempre protegendo o usuário, sempre protegendo a marca, sempre protegendo os dados que são compartilhados nesse ambiente digital. Quando se fala na legalidade no ambiente digital, as questões legais e éticas nas relações de canal são importantes para proteger a reputação da marca. Se você acessa um canal digital e começa a ter problemas, como, por exemplo, uma transação de compra online, certo? Essa compra online pode ter diversos problemas. A citar: comprei, concluí a compra, recebi mensagem do banco que foi finalizado o pagamento. A empresa me deu até 2 semanas para chegar o produto. Não chegou em 2 semanas, não chegou em 3, eu tento entrar em contato, não consigo, a empresa ou o site sumiu. E aí? Como fica a reputação da marca? Como que fica a proteção do consumidor?
Outro exemplo seria também as questões de compartilhamento das informações. Você coloca seu nome, seu telefone em um determinado site, e essas informações são divulgadas, são repassadas. Isso deixa, sim, abalada a reputação da marca. Isso faz com que o usuário não se sinta protegido, ok? Então, devido a diversas divulgações e interações que ocorrem no mundo digital, tal como operações de compra e venda através da internet ou outro tipo de sistema de comunicação, é fundamental a validação jurídica das informações para que não ocorram plágios de conhecimento e ou a violação dos direitos autorais. Outro exemplo que pode ser citado, por exemplo, aqui, nós temos a plataforma digital Facebook. O Facebook, como ele funciona? Lá você tem grupos, lá você tem amigos, você pode seguir páginas empresariais, certo? E aí, em algum momento, você precisa comprar algum determinado produto. Você fala, não precisa ser novo, eu posso comprar algo usado. Ou eu não gostaria de sair de casa, eu gostaria de receber em casa. Então, você vai lá no Marketplace, que tem no Facebook, e faz uma compra. Negocia com o vendedor e fala que vai retirar a compra ou que gostaria de receber em casa. Como você está sensível? É uma pessoa que você não conhece, você vai ter que passar informações pessoais. Então, quem é responsável nesse momento pela sua proteção, pela legalidade? Você que está assumindo esse risco. Agora, em um site de uma empresa um pouco maior, mais renomeada, você pensa assim, nossa, esse site não vai fazer isso comigo, essa marca não vai fazer isso comigo. Então, eu prefiro comprar lá, comprar nesse site e esperar, do que tentar comprar por outras plataformas que não me asseguram tanto quanto, ok? Esse é alguns dos exemplos em relação à proteção no meio digital. Então, quando se fala na legalidade, é importante aqui a gente mencionar a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Essa Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, ela é um respaldo importantíssimo para quando você coloca suas informações. Para que servem essas informações que você está me solicitando? De que forma eu estou assegurado? Ok? Então, essa lei número 13.853, que foi implementada em 2019. A implantação da estrutura digital tem impactos relevantes nas práticas do marketing, nos canais digitais, pois envolve a regulamentação da coleta, utilização, armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais dos indivíduos. Com essas informações, nós podemos estar vulneráveis ao que será feito. Um exemplo, não tem muitas vezes números desconhecidos que ficam nos ligando o tempo inteiro? De que forma esses números conseguiram o nosso telefone, o nosso contato? Quem passou esse nosso contato? Ou quando você recebe e-mails para propaganda, e-mails de assinatura, você permitiu em algum momento que te mandassem avisos, te mandassem promoções, mas em outros momentos não. Então, como é que eles conseguiram seu acesso? É por isso que nós agora, como usuários da rede internet, demandamos uma maior proteção. Desconfiamos um pouco mais de alguns sites, de algumas marcas, por não nos passarem essa segurança. Reforça-se que no mundo digital, a adaptação dos procedimentos e sistemas internos de segurança representa apenas o primeiro passo essencial para cumprir as exigências legais, certo? Compreendendo que a transparência na gestão de dados surgirá como uma nova expectativa por parte dos consumidores e da sociedade em geral,
as empresas elas devem adotar uma perspectiva estratégica de longo prazo. Então, quando você faz uma compra, novamente cita-se esse exemplo. Você gostaria de salvar os dados do seu cartão para uma futura compra? Isso deve ser uma decisão sua. Você que vai saber se vai voltar a fazer a compra ou não, se você vai querer deixar esses dados armazenados lá. Outra coisa, outra pergunta que também podem ser feitas é se você gostaria de continuar recebendo promoções ou informações do site. Isso deve ser perguntado, porque deve ter transparência na gestão dos dados. Vamos coletar determinados dados, mas vamos deixar claro para o consumidor, para o cliente ou público-alvo o porquê dessa coleta. Vamos sair um pouco de sites de compra, tá? Vamos falar agora do Instagram, que também utiliza disso. Eles perguntam a vocês, a usuários, perdão, se gostaria de continuar vendo determinadas propagandas ou não. Isso é porque eles analisam os dados referentes ao que você gosta de assistir ou que você curte mais. Okay? Então, isso também é uma gestão de dados. Isso também compõe a gestão de dados e informações dos usuários. Então, uma boa estratégia de uso de dados pessoais, ele deve ser considerado o seguinte: vamos evitar capturas de dados que não serão utilizados, okay? A fim de não gerar expectativas nos consumidores que não serão cumpridos. Isso exige que a empresa tenha antecipadamente uma visão muito clara dos dados que ela precisará capturar para cumprir os objetivos do negócio. Então, reforça-se que já mencionamos, determine objetivos claros e alcançáveis. Dentro desse planejamento, sabendo aonde você quer chegar, tendo esse guia, você vai saber o que precisa coletar para atingir esses objetivos. Quais as informações reais necessárias para eu perguntar a um consumidor, a um possível cliente fidelizado, ok? Porque, por exemplo, eu posso colocar, pedir, solicitar, né? Cadastre aqui o seu e-mail para que ganhe um cupom de 10% de desconto, tá? Então, você está solicitando uma informação, dados pessoais, mas aí ele preenche e não vem esse cupom de desconto. Isso gera uma insegurança ao consumidor. Por isso, uma boa estratégia para coletar dados pessoais é saber o que realmente precisa ser coletado. Também, como uma boa estratégia de uso de dados pessoais, é informar que, em sua política corporativa de uso de dados, com quais as finalidades serão utilizados. Então, ao você solicitar que o usuário preencha com seus dados, você deve informá-lo que esses dados estão protegidos, qual a finalidade para a coleta desses dados, e assim você conquista a confiança do consumidor, do usuário. Conquista a confiança de forma que ele está ciente de que está preenchendo isso para uma determinada finalidade, não está no escuro. Uma outra boa estratégia é garantir a existência dos recursos tecnológicos e principalmente humanos necessários para a exploração dos dados e, consequentemente, sua utilização no desenvolvimento de produtos e serviços mais relevantes e personalizados. Então, quando você sabe quais dados são necessários coletar e você já determinou que esses dados serão utilizados a longo prazo, você poderá utilizá-los como um histórico, como um meio de melhorar os seus produtos, como um meio de garantir ao consumidor, ao usuário, de que esses dados serão sempre alimentados para que se tenha um feedback, para que se tenha em tempo real o que pode ser melhorado. E
Destaque-se também que é fundamental as empresas alinharem as estratégias de marketing no ambiente digital, a fim de evitar multas ou penalidades legais. Quando você determina um orçamento que já se tem, você quer evitar mais gastos, então você quer evitar multas. Além disso, quando você está construindo uma reputação da sua marca ou serviço, você quer evitar ser mal visto, perder essa reputação. Para isso, é necessário, sim, alinhar as estratégias com as leis do ambiente digital. Bom, até aqui eu agradeço, que tenhamos uma próxima boa aula e até logo.